No pináculo da selva de pedra paulistana, onde arranha-céus competiam pela primazia de tocar as nuvens, erguia-se a Bastos Tower, um monolito de vidro fumê e aço escovado que era em si um testamento ao poderio de Leonardo Bastos. Aos 38 anos, Leonardo era o arquiteto e soberano de um império imobiliário que redesenhava a face da metrópole a cada novo empreendimento. De sua sala na presidência, no último andar, a cidade se desdobrava como um mapa estratégico, cada bairro uma potencial aquisição, cada terreno um futuro projeto. Seus olhos, de um azul penetrante que já fora comparado ao gelo ártico, percorriam gráficos e projeções com uma frieza analítica. A Bastos Empreendimentos era sua criação, sua obsessão, o reflexo de uma mente brilhante, porém endurecida. A vida pessoal de Leonardo era um contraponto desolador à sua ascensão profissional. O divórcio de Helena, sua ex-esposa, ocorrera há 3 anos, mas as cicatrizes permaneciam. Não fora apenas a traição afetiva. Helena, aliada a Ricardo, seu então melhor amigo e sócio, havia orquestrado um desfalque milionário, uma punhalada dupla que quase levara a empresa à ruína nos seus primórdios. Leonardo reerguera-se, mais forte, mais rico, mas infinitamente mais cínico. Confiança era uma moeda que ele não mais transacionava. Mulheres eram companhias ocasionais, cuidadosamente selecionadas para noites de entretenimento superficial, sem envolvimento, sem riscos. O amor para ele era uma falácia, uma fraqueza explorada pelos calculistas. Seu único refúgio de genuína preocupação era sua mãe, Dona Amélia Bastos, uma senhora de saúde delicada que vivia reclusa em uma elegante casa de repouso, cercada de cuidados médicos, mas faminta pelo afeto do filho, que se manifestava mais em depósitos bancários do que em visitas prolongadas. Senhor Bastos, a voz de Mônica, sua assistente pessoal há 5 anos, soou pelo interfone, precisa e sem inflexões. Mônica era a personificação da eficiência discreta, uma sombra leal que antecipava suas necessidades e filtrava o mundo exterior. O conselho da Orion chegou para a reunião sobre o Urbinova, e sua mãe ligou, parece um pouco ansiosa hoje. Perguntou se o senhor poderia passar para vê-la após o expediente. Leonardo suspirou, um misto de impaciência e uma pontada quase esquecida de culpa. Diga ao conselho que estou a caminho e informe a clínica de minha mãe que tentarei visitá-la, mas não posso prometer. Ajustou a gravata de seda pura, sentindo o nó apertar simbolicamente em sua garganta. O projeto Urbinova era sua aposta mais ambiciosa. A transformação radical do antigo e decadente setor sul em um enclave de modernidade e luxo, com torres residenciais inteligentes, um shopping center futurista e áreas verdes, meticulosamente planejadas. Um projeto que varreria do mapa quarteirões inteiros de história e vidas anônimas. Enquanto Leonardo se preparava para mais uma batalha corporativa a quilômetros de distância, no coração pulsante e ameaçado do setor sul, Sofia Pereira, 25 anos, sentia a chuva fria da manhã paulistana como um prenúncio do desastre. O papel em suas mãos, úmido e amarrotado, era uma sentença, notificação final de despejo e demolição iminente, Bastos Empreendimentos, prazo 48 horas. 48 horas para que o girassol encantado, a pequena e charmosa floricultura que herdara de sua avó, Aurora, fosse reduzida a pó. A loja era um ponto de luz em meio à crescente degradação do bairro. Suas paredes, embora necessitando de uma nova pintura, ostentavam murais de girassóis pintados pela própria Sofia, um eco do talento de sua avó. Lá dentro, o aroma doce das flores misturava-se ao cheiro de terra molhada e esperança. Sofia era a alma daquele lugar. Órfã desde os 15 anos, quando um acidente de carro levara seus pais, fora criada por Aurora,
uma mulher forte e doce que lhe ensinara a linguagem das flores e a resiliência dos girassóis que sempre buscam o sol. Após a morte da avó, 2 anos antes, Sofia assumira a loja, lutando com unhas e dentes contra as dívidas crescentes e a especulação imobiliária que rondava o bairro como um abutre. Suas mãos, finas e ágeis, eram paradoxalmente marcadas por pequenos calos e arranhões, testemunhas do trabalho árduo. Unhas curtas, sem esmalte, pele levemente ressecada pelo contato constante com a terra e a água. Sofia nunca tivera tempo ou recursos para futilidades. Sua beleza era natural, realçada por grandes olhos castanhos que, apesar das dificuldades, ainda brilhavam com uma inocência quase infantil e uma fé inabalável na justiça do mundo. Entre cuidar da loja, fazer entregas de bicicleta para economizar e os bicos que arranjava como cuidadora de Dona Elvira, uma vizinha idosa e doente, que se tornara uma segunda avó, não sobrava espaço para sonhos românticos. Sua pureza era a de quem via o mundo com o coração, acreditando que o esforço e a bondade seriam de alguma forma recompensados. O dinheiro que vinha juntando com tanto sacrifício não era para si. Uma parte era para reformar o telhado gotejante da loja, outra, maior, era destinada aos caros medicamentos de Dona Elvira, que sofria de uma doença pulmonar crônica. O pensamento de falhar com ela era mais doloroso do que perder a própria loja. "Não, vovó", sussurrou Sofia, acariciando a foto desbotada de Aurora que mantinha junto ao caixa. "Não vou deixar que apaguem seu legado sem lutar." Reuniu suas parcas economias, o dinheiro do aluguel atrasado, o valor reservado para os remédios de Dona Elvira, tudo. Colocou as notas, muitas delas pequenas e gastas, dentro de um envelope pardo. Escolheu o mais viçoso girassol da prateleira, uma flor que parecia desafiar a melancolia da manhã chuvosa. Vestiu seu melhor vestido, um modelo florido simples, mas limpo, e partiu. Se a montanha não vinha a Maomé, Sofia iria a Bastos Tower. O contraste foi brutal. O saguão da torre era um templo de opulência fria, mármore negro importado, esculturas abstratas que valiam mais do que Sofia ganharia em uma vida inteira, e um silêncio quase reverente, quebrado apenas pelo tilintar discreto de saltos caros e o murmúrio de conversas sobre cifras astronômicas. Sofia sentiu-se um passarinho perdido em um palácio de gelo. O girassol em sua mão parecia um ato de rebeldia ingênua. "Com licença", dirigiu-se à recepcionista, uma loira impecável com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu preciso falar com o senhor Leonardo Bastos. Meu nome é Sofia Pereira, da floricultura O Girassol Encantado." A recepcionista a avaliou com um rápido olhar, que catalogou suas roupas simples e seu ar de quem não pertencia àquele universo. "O senhor Bastos está em reunião, e ele não recebe sem agendamento prévio. Sugiro que encaminhe sua solicitação por escrito ao departamento jurídico. Um claro e elegante desapareça. Mas é urgente? Minha loja será demolida em menos de 2 dias. Eu preciso falar com ele." A voz de Sofia, antes hesitante, ganhou um tom de desespero, que fez algumas cabeças se virarem. Nesse instante, as portas do elevador privativo se abriram e Leonardo Bastos surgiu, impecável em seu terno italiano cinza chumbo, o celular colado à orelha. Ele gesticulava impacientemente, a voz cortante ecoando pelo saguão. "Não me importam os contratempos, Siqueira. O cronograma do Urbinova é inegociável. Quero aquele setor limpo até o final da semana. Resolva os pequenos obstáculos restantes, e rápido." Ao ouvir pequenos obstáculos, Sofia sentiu o sangue ferver. Ela era um pequeno obstáculo, seu sonho, o legado de sua avó, a vida de sua comunidade, tudo reduzido a um incômodo a ser varrido.
Antes que a razão pudesse contê-la, ela avançou. Senhor. Bastos! Leonardo desligou o celular, o rosto uma máscara de irritação ao ser interrompido. Seus olhos azuis faiscaram ao pousar em Sofia. 2 seguranças corpulentos imediatamente se moveram para interceptá-la. Mas Leonardo, intrigado pela audácia daquela jovem miúda que ousava desafiá-lo em seu próprio território, ergueu uma mão. Deixem-na. O que a senhorita deseja? Sua voz era fria como o mármore sob seus pés. Sofia respirou fundo, o coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Estendeu o girassol, cujas pétalas douradas pareciam tremer em sua mão. Este, senhor Bastos, é o que o seu progresso está destruindo. É a alma da minha loja, a memória da minha avó. Então, com um gesto ainda mais desesperado, ofereceu-lhe o envelope pardo. E isto é tudo o que eu tenho. Minhas economias, o dinheiro para os remédios de uma senhora doente que depende de mim. Eu lhe dou tudo, se o senhor me der mais tempo, se o senhor nos der uma chance de sermos ouvidos, de negociarmos uma solução justa. Leonardo Bastos encarou a cena com uma mistura de incredulidade e um enfado crescente. Uma florista, provavelmente falida, tentando suborná-lo com uma ninharia para salvar um estabelecimento insignificante que atravancava um projeto de bilhões. A ingenuidade, ou a insolência, era espantosa. Lembrou-se de Helena, sua ex-esposa, que também usara de artifícios, embora muito mais sofisticados e destrutivos, para conseguir o que queria. Senhorita Pereira, ele começou, o tom carregado de uma ironia gelada que fez Sofia encolher-se. Sua performance é tocante, mas a Bastos Empreendimentos é uma corporação, não uma instituição de caridade. E eu, definitivamente, não sou um homem que se comove com flores murchas ou envelopes suspeitos. Ele olhou para o dinheiro, com visível desdém. Se este é o valor do seu sonho, talvez ele não fosse tão valioso assim. O progresso, minha cara, é implacável com os sentimentalismos e os negócios mal administrados. Ele fez um gesto vago na direção do envelope. Guarde seu dinheiro, use-o para pagar suas dívidas e sugiro que comece a empacotar. O tempo está correndo. Ele se virou pronto para entrar no elevador, deixando Sofia exposta aos olhares curiosos e aos cochichos dos funcionários. A humilhação foi como um golpe físico. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela as engoliu, a dor se transformando em uma raiva fria e digna. Com passos firmes, ela se aproximou do balcão da recepção, onde a loira a observava com um sorriso triunfante. Sofia depositou o envelope sobre o mármore polido. Ao lado, deixou o girassol. Entreguem isto ao seu chefe, disse ela, a voz surpreendentemente calma. Diga a ele que este dinheiro é para ajudar a limpar os pequenos obstáculos do caminho, de seu grandioso progresso. E a flor é para que ele se lembre que, mesmo pisoteado, um girassol sempre busca a luz. E com a cabeça erguida, Sofia Pereira atravessou o saguão da Bastos Tower, deixando para trás não apenas um envelope e uma flor, mas uma imagem de dignidade ferida que, por algum motivo insondável, se recusava a sair da mente do impiedoso Leonardo Bastos. A porta do elevador se fechou, levando-o para o alto, mas algo daquele encontro teimava em puxá-lo para baixo, para a realidade crua da vida que ele tanto se esforçava para ignorar. A história está pegando fogo, e se você, assim como nós, mal pode esperar para ver o que o destino reserva para esses dois, fique ligado. Aproveite esta pequena pausa para compartilhar suas teorias nos comentários e, claro, se ainda não o fez, deixe seu gostei para nos dar aquela força. O resto daquele dia foi, para Leonardo, uma sucessão de vitórias estratégicas e negociações bem-sucedidas. A parceria com o Grupo Orion para o Urbi Nova foi selada, injetando ainda mais capital e prestígio ao projeto.
Ele deveria estar exultante, mas uma estranha melancolia o assombrava. A imagem de Sofia, pequena e desafiadora, com o girassol em punho, sobrepunha-se aos gráficos de lucro. Ao retornar à sua sala no final da tarde, encontrou o envelope pardo e a flor solitária sobre sua mesa. Mônica, com sua discrição habitual, havia cumprido o recado. Ele pegou o girassol. As pétalas já começavam a murchar, mas a cor amarela ainda era vibrante, quase um insulto à sobriedade de seu escritório. Abriu o envelope. Dentro, uma pequena pilha de notas de valores baixos, algumas visivelmente gastas, e o bilhete: para os pequenos obstáculos do seu progresso. Talvez compre um pouco de consciência. A caligrafia era apressada, mas firme. Consciência. Aquela palavra ecoou em sua mente. Relembrou a última conversa com sua mãe, Dona Amélia, que com a voz fraca, mas lúcida, lhe dissera: meu filho, o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra um coração em paz, nem a dignidade que você rouba dos outros. Irritado consigo mesmo por aquela súbita crise de algo que se assemelhava a um remorso, Leonardo jogou o envelope e a flor na gaveta, como se pudesse enterrar o incômodo. Mas a imagem da jovem, a crueza de seu desespero e a oferta de suas parcas, economias, o assombraram durante uma noite insone. Lembrou-se de sua própria juventude, antes do império, antes da traição de Helena, quando ele também tinha sonhos e lutava com unhas e dentes por cada pequena conquista. Onde aquele Leonardo havia se perdido? Na manhã seguinte, movido por um impulso que não sabia explicar, Leonardo cancelou sua agenda matinal. Dispensou o motorista e dirigiu seu próprio sedã de luxo. Um carro discreto para seus padrões, rumo ao setor sul. Não sabia o que esperava encontrar. Talvez quisesse apenas exorcizar aquela imagem de sua mente. O bairro, sob a luz pálida da manhã, parecia ainda mais frágil e prestes a desaparecer. As marcas vermelhas da prefeitura, indicando os imóveis a serem demolidos, eram como feridas abertas. Ele estacionou a algumas ruas de distância e caminhou, observando as fachadas desgastadas, os pequenos comércios que lutavam para sobreviver, as crianças que brincavam na rua com uma alegria alheia à tempestade que se avizinhava. Havia uma autenticidade ali, uma vida comunitária que seus projetos assépticos jamais replicariam. Encontrou o girassol encantado no final de uma viela. Era de fato minúsculo, a pintura desbotada, o letreiro torto. Mas havia algo acolhedor, quase mágico. Canteiros improvisados com flores coloridas enfeitavam a entrada, e da porta entreaberta escapava uma melodia suave de um rádio antigo. Hesitou por um momento, sentindo-se um intruso. O que ele estava fazendo ali foi quando viu Sofia. Ela não estava na loja, mas na casa ao lado, um sobradinho igualmente modesto. Ajudava uma senhora muito idosa, Dona Elvira, a se sentar em uma cadeira na pequena varanda. Dona Elvira tossia com dificuldade, o rosto pálido e encovado. Sofia a cobria com um xale, oferecia-lhe um copo d'água, falava com ela com uma ternura que contrastava violentamente com a dureza do mundo dos negócios de Leonardo. Ele ouviu fragmentos da conversa. Não se preocupe, Dona Elvira, seus remédios estão aqui, e eu trouxe aquele mingau de aveia que a senhora tanto gosta. Você é um anjo, minha filha, a velha senhora respondeu a voz trêmula. Não sei o que seria de mim sem você, especialmente agora, com essa ameaça de nos jogarem na rua como cachorros. Sofia abraçou a idosa. Vamos dar um jeito, Dona Elvira. A esperança é a última que morre, não é? Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquele dinheiro, o dinheiro que Sofia lhe oferecera, não era apenas para salvar a loja, era para os remédios daquela senhora, para o mingau de aveia. A dimensão de sua própria crueldade o atingiu como um soco. Ele, que movimentava milhões sem piscar,
Havia desdenhado daquelas notas que representavam a sobrevivência e a compaixão. Ele se afastou antes que o vissem, o coração pesado. Voltou para a Bastos Tower, mas o brilho do sucesso parecia opaco, o luxo de sua sala sufocante. Pegou o envelope e o girassol da gaveta, contou o dinheiro. Uma quantia irrisória para ele, mas que para Sofia significava tudo. Mônica, chamou pelo interfone. Preciso de informações sobre uma floricultura chamada O Girassol Encantado, no setor sul. Quero saber tudo sobre a proprietária, Sofia. Pereira, situação financeira, dívidas, histórico, e sobre uma senhora chamada Elvira, vizinha dela. Urgente. Mônica, acostumada às excentricidades de seu chefe, apenas respondeu: imediatamente, senhor Bastos. Em poucas horas, o relatório estava sobre sua mesa. A história de Sofia era ainda mais comovente do que ele imaginara. Órfã, criada pela avó, lutando sozinha para manter a loja e ainda encontrando tempo e recursos para cuidar de uma vizinha, doente. As dívidas da floricultura eram consideráveis, mas a maior parte de suas preocupações financeiras parecia girar em torno dos custos médicos de Dona Elvira. Leonardo sentiu uma vergonha profunda. Ele, o gigante do mercado, o homem que se orgulhava de sua perspicácia, havia sido cego pela arrogância. Aquela jovem não era uma aproveitadora, nem uma sonhadora ingênua. Era uma guerreira, lutando com as poucas armas que tinha por aquilo, em que acreditava. O prazo de 48 horas estava se esgotando. As máquinas já roncavam no perímetro do setor sul. Leonardo sabia que não podia reverter o projeto Urbinova. Os contratos eram blindados, os investidores implacáveis como ele próprio costumava ser. Mas talvez, apenas talvez, houvesse algo que ele pudesse fazer por Sofia, por Dona Elvira. E quem sabe, por aquela parte esquecida de si mesmo que o girassol teimava em despertar. Tomou o telefone e ligou para o departamento responsável pela realocação dos moradores e comerciantes do setor sul. Sua voz era firme, carregada de uma autoridade que não admitia réplicas. Ele deu instruções precisas, detalhadas, sobre um quiosque específico no mais novo e elegante centro comercial da Bastos Empreendimentos, o Vila das Flores. Um espaço que até então estava reservado para uma grife internacional. Depois, ligou para sua equipe de projetos sociais, um departamento que ele raramente acionava, e deu novas diretrizes. Finalmente, olhou para o girassol em sua mesa. Ele ainda estava ali, um pouco mais murcho, mas desafiador. Leonardo pegou seu casaco. Havia uma visita que ele precisava fazer. Uma conversa que não poderia mais ser adiada. Quando seu carro preto parou novamente em frente ao O Girassol Encantado, o sol da tarde pintava o céu de tons alaranjados. Sofia estava na calçada, olhando para os tratores que se aproximavam, o rosto uma máscara de resignação e tristeza. O fim era iminente. Leonardo desceu do carro, o coração batendo de uma forma que não sentia há anos. Aproximou-se dela lentamente. Sofia, ele começou, a voz rouca pela emoção que tentava controlar. Ela se virou, os olhos vermelhos e inchados, mas sem surpresa ao vê-lo. Parecia esperar por ele, pelo golpe final. Veio trazer as más notícias pessoalmente, Sr. Bastos. Havia um cansaço infinito em sua voz. Eu vim tentar consertar o que fiz, disse ele, as palavras saindo com dificuldade. Eu fui um tolo, Sofia. Um arrogante cego pelo poder e pelo dinheiro. Eu a humilhei, desdenhei do seu sacrifício, e por isso peço seu perdão. Sofia o encarou, a incredulidade estampada em seu rosto. Aquele homem, o todo-poderoso Leonardo Bastos, pedindo-lhe perdão. Eu não posso salvar sua loja aqui, neste lugar, ele continuou, o pesar genuíno em sua voz. É tarde demais para isso, mas eu posso lhe oferecer um novo começo. Um lugar para o girassol encantado florescer de novo, maior e mais forte,
no Vila das Flores, um dos nossos melhores empreendimentos, sem custos, com todo o apoio que precisar para se reerguer. Ele estendeu a mão, não com a arrogância de antes, mas com a humildade de quem oferece uma trégua. E quanto a Dona Elvira, meus médicos já estão a caminho para avaliá-la. Ela terá o melhor tratamento por minha conta. Use aquele dinheiro, Sofia, para recomeçar sua vida, para cuidar de quem ama. As lágrimas que Sofia tanto segurara agora corriam livremente por seu rosto. Eram lágrimas de dor, de alívio, de uma confusão de sentimentos que a deixavam sem palavras. O homem à sua frente, seu algoz, agora se apresentava como um improvável salvador. O rugido das máquinas era um lembrete cruel da realidade, mas a mão estendida de Leonardo era uma promessa frágil de esperança em meio ao caos. O rugido metálico e impiedoso dos tratores avançando pela viela era a trilha sonora do fim. A poeira da demolição já começava a picar os olhos de Sofia, misturando-se às lágrimas que ela bravamente tentava conter. A mão de Leonardo Bastos, grande e bronzeada pelo sol de raros fins de semana em Angra, permanecia estendida à sua frente. Uma mão que dias antes assinara a sentença de morte de seu pequeno universo e que agora, paradoxalmente, oferecia-lhe um bote salva-vidas em meio ao naufrágio. Sofia olhou para aquela mão. Era a mão de um construtor de impérios, mas também, naquele instante, a mão de um homem que parecia genuinamente arrependido, cujos olhos azuis, antes frios como geleiras, agora refletiam uma vulnerabilidade que a desarmava. Lembrou-se das palavras de sua avó Aurora. Minha neta, até a tempestade mais violenta serve para regar a terra e fazer brotar algo novo. Não tema os recomeços. As palavras da avó ecoavam com uma clareza dolorosa, quase como um sussurro, em meio ao caos das máquinas. Por quê, Sr. Bastos? Ela conseguiu perguntar, a voz ainda embargada, a desconfiança lutando ferozmente contra uma ponta de esperança que teimava em surgir. Sua mente era um turbilhão. A oferta era tentadora, quase irreal. Mas a ferida da humilhação ainda estava aberta. A lembrança da frieza dele, da forma como a dispensara como se fosse um inseto, ainda lhe queimava a alma. Por que essa generosidade toda, de repente? O que o senhor realmente ganha com isso? Limpar sua consciência? Uma boa imagem para Bastos Empreendimentos? Preciso entender, pois o mundo que conheço não costuma oferecer favores dessa magnitude sem um preço oculto. Leonardo baixou a mão lentamente, mas seu olhar não vacilou. Havia uma seriedade em seus olhos azuis que ela nunca vira. Uma profundidade que parecia ir além das preocupações superficiais do mundo dos negócios. Talvez um pouco de tudo isso, Sofia, ele admitiu, a honestidade brutal em suas palavras, a surpreendendo. Não vou ser hipócrita a ponto de negar que a imagem da minha empresa me importa. E sim, minha consciência está pesada, mais pesada do que imaginei que poderia ficar. Ele fez uma pausa, o som de uma sirene distante se misturando ao barulho das demolições. Mas acredite ou não, há mais. Há o fato de que você, com sua coragem quase insana de me enfrentar, com aquele seu girassol teimoso, me fez lembrar de um Leonardo que eu mesmo havia esquecido. Um Leonardo que minha mãe, Amélia, ainda tenta desesperadamente encontrar em mim. Sua voz embargou levemente ao mencionar a mãe, um vislumbre da armadura trincando. Eu vi você com Dona Elvira, ouvi sua conversa. Eu sei para onde iria aquele dinheiro que você, em um ato de puro desespero e dignidade, tentou me dar, e percebi a dimensão da minha canalice. A palavra saiu com dificuldade, carregada de um peso que ele parecia carregar há anos, talvez desde a traição de Helena e Ricardo, que o transformara no homem que ele se tornara. Não estou oferecendo caridade, Sofia, porque sei que sua dignidade
Não a aceitaria. Estou oferecendo uma tentativa de reparação, uma parceria, se preferir. O Vila das Flores é um projeto novo, diferente, que busca trazer mais alma para o concreto. Ele precisa de uma floricultura como a sua, uma que conte uma história, que tenha raízes. E sim, ele concluiu, com um traço de vulnerabilidade que o humanizava aos olhos dela. Talvez eu precise desesperadamente limpar minha consciência. Mas mais do que isso, preciso acreditar que ainda sou capaz de um gesto decente, de construir algo que não seja apenas sobre lucro, mas sobre valor. O barulho de uma parede próxima desabando com um estrondo surdo e um grito agudo de metal se contorcendo fez Sofia estremecer. O tempo estava se esgotando. A realidade de sua perda se materializando em cada pedaço de entulho. Ela olhou para o letreiro torto do girassol encantado, para as flores que ainda resistiam nos vasos da calçada, como pequenos soldados em uma batalha perdida, suas cores vibrantes, um último ato de desafio contra a cinza da destruição. Depois voltou a encarar Leonardo. Os olhos dele, antes tão distantes, agora pareciam buscar os seus, esperando por uma resposta que ele mesmo parecia temer. Se eu aceitar, ela disse, a voz ganhando uma firmeza que nem ela sabia de onde vinha. Quero que saiba que não será por gratidão cega nem por desespero. Será porque acredito, como minha avó me ensinou, que o legado dela, o amor pelas flores, merece continuar a florescer, mesmo que em outro solo. Ela respirou fundo, o cheiro de poeira e diesel invadindo seus pulmões. Mas terei minhas condições, Sr. Bastos, e elas não são negociáveis. Leonardo assentiu, uma expressão de respeito cauteloso em seu rosto. Estou ouvindo. Primeiro, ela começou, enumerando nos dedos. Quero autonomia total na concepção e administração da nova loja. O nome, o estilo, os fornecedores, tudo será decisão minha. Não quero ser um bibelô na sua galeria de luxo. Concedido, ele respondeu prontamente. Segundo, quero que parte dos lucros do novo girassol encantado, uma porcentagem justa a ser definida, seja revertida para um fundo de amparo aos antigos moradores e comerciantes do setor sul que, como eu, estão perdendo tudo, para que eles também tenham uma chance de recomeçar com dignidade. Os olhos de Leonardo brilharam com uma admiração genuína. Uma condição nobre, Sofia, e que eu não apenas aceito, como farei questão de complementar com recursos da Fundação Bastos. Podemos criar um comitê gestor com representantes da comunidade, e você, se quiser, pode liderá-lo. Sofia sentiu um calor inesperado com a resposta dele. Terceiro, continuou, sentindo-se mais fortalecida. Dona Elvira, o senhor mencionou seus médicos. Quero garantias de que ela receberá o melhor tratamento possível pelo tempo que for necessário, sem que isso seja usado, de forma alguma, para me pressionar ou me cobrar favores no futuro. Sofia, ele disse, a voz grave. A saúde de Dona Elvira será minha responsabilidade pessoal. Considere-a como se fosse da minha própria família. Não haverá cobranças nem segundas intenções, apenas o desejo de reparar um pouco do mal que minha empresa causou a esta comunidade. Ele estendeu a mão novamente, desta vez com uma solenidade que impressionou Sofia. Temos um acordo com todas as suas condições? Desta vez, Sofia não hesitou. Apertou a mão dele, sentindo a firmeza e, surpreendentemente, o calor do contato. Temos um acordo, Leonardo. O uso do primeiro nome dele soou natural, como se uma barreira invisível tivesse finalmente desmoronado entre eles. Naquele instante, Mônica, a onipresente e hipereficiente assistente de Leonardo, surgiu como se tivesse se materializado do ar,
acompanhada por uma pequena, mas bem equipada, equipe de logística. Ela trazia consigo pranchetas, caixas de diversos tamanhos, plástico, bolha e uma expressão de quem estava pronta para mover o mundo, se necessário. Senhor Bastos, senhorita Pereira. Mônica cumprimentou com um leve aceno de cabeça, seus olhos analisando rapidamente a situação. Temos pouquíssimo tempo antes que a área seja completamente interditada. Minha equipe está a postos para ajudar a embalar e transportar tudo o que for essencial e que a senhorita desejar levar. O restante, infelizmente... Ela lançou um olhar de pesar para os tratores que avançavam implacavelmente. As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade frenética e emoções à flor da pele. Sofia, com o coração dividido entre a dor da perda e a adrenalina do recomeço, guiava a equipe de Mônica, indicando os itens que carregavam valor sentimental e prático. As prateleiras de embuia maciça que seu avô marceneiro fizera com tanto esmero para Aurora, foram desmontadas com um cuidado quase cirúrgico. Os vasos de cerâmica pintados à mão pela avó, cada um com uma história, foram embrulhados em camadas de plástico bolha como se fossem joias raras. As ferramentas de jardinagem, com seus cabos de madeira gastos pelo uso de 3 gerações, foram reunidas com carinho. Um velho baú de vime, onde Aurora guardava suas sementes mais preciosas e seus cadernos de anotações sobre botânica, foi tratado como um relicário. E, claro, a pequena e desbotada fotografia de Aurora, sorrindo em meio a um campo de girassóis que Sofia mantinha como um amuleto, foi guardada junto ao peito. Leonardo, para surpresa de todos, especialmente de Mônica, que nunca o vira em tal situação, arregaçou as mangas da camisa de grife e pôs-se a ajudar. Carregou caixas pesadas, ajudou a desmontar um pequeno balcão, seus movimentos inicialmente desajeitados, mas logo ganhando uma eficiência surpreendente. Havia uma urgência. Nele, uma necessidade quase física de participar daquele ato de resgate, como se cada objeto salvo fosse uma pequena peça de sua própria redenção. Ele não falava muito, mas seus olhos acompanhavam Sofia com uma intensidade que não passou despercebida por Mônica. Havia ali mais do que culpa, ou o desejo de reparar um erro. Havia um fascínio crescente pela força e pela dignidade daquela jovem florista. Mônica, por sua vez, coordenava tudo com a maestria de um general em campo de batalha, mas seus olhos, normalmente tão frios e analíticos quanto os do chefe, revelavam uma compaixão que ela raramente se permitia demonstrar. Ela mesma se encarregou de organizar o transporte de um delicado e antigo pé de jasmim-manga que Aurora plantara na frente da loja no dia em que Sofia nascera. A planta, embora não fosse comercialmente valiosa, era um símbolo vivo da história da família. E Sofia chorou de gratidão ao ver Mônica tratando-a com tanto cuidado. Enquanto o último caminhão com os pertences de Sofia se afastava lentamente, pela viela empoeirada, o sol começava a se pôr, lançando longas sombras melancólicas sobre a paisagem já desolada do setor sul. O barulho dos tratores havia cessado por um momento, como se até as máquinas respeitassem aquela despedida. Sofia ficou parada, olhando para o espaço vazio onde por tantos anos existira o girassol encantado. Uma lágrima teimosa escorreu por seu rosto, traçando um caminho pela poeira que o cobria. Leonardo aproximou-se em silêncio e, desta vez, não hesitou em colocar a mão em seu ombro. O gesto era de conforto, de solidariedade. "O sol se põe aqui, Sofia", ele disse, a voz rouca, "mas amanhã ele nascerá em um novo jardim para você. Um jardim que construiremos juntos." Ela se virou para ele, os olhos vermelhos, mas com um brilho diferente. Um brilho que não era apenas de tristeza, mas também de uma exaustão que começava a dar lugar a uma frágil esperança. "Obrigada, Leonardo", ela sussurrou. "Obrigada por me dar essa chance."
Ele apenas assentiu, o aperto em seu ombro, tornando-se um pouco mais firme, como se quisesse transmitir a ela um pouco de sua própria força recém-redescoberta. Os dias que se seguiram foram de intensa adaptação e planejamento meticuloso. Dona Elvira, já instalada na clínica Recanto Sereno, era o primeiro compromisso diário de Sofia. A velha senhora, cercada de cuidados médicos de primeira linha e de um conforto que jamais imaginara, recuperava-se a olhos vistos. Sua tosse crônica diminuíra consideravelmente e a nova medicação, aliada à fisioterapia respiratória, devolvia-lhe o fôlego e a alegria de viver. Ela se tornara a maior entusiasta do novo girassol encantado, cobrando de Sofia notícias diárias sobre cada detalhe do projeto. Aquele seu milionário, minha filha, dizia Dona Elvira com um sorriso maroto, pode ter a carranca de um general, mas tem um coração de manteiga derretida quando quer. E parece que você achou o jeito de derreter. O Vila das Flores, o novo empreendimento da Bastos Empreendimentos, era de fato um espetáculo arquitetônico. Localizado em uma área nobre e de grande circulação, o complexo era um misto de shopping center de luxo, centro cultural e parque urbano suspenso. Tudo ali respirava modernidade, sofisticação e um certo ar de exclusividade. O quiosque destinado a Sofia era, sem dúvida, uma joia dentro do projeto. Com quase 100 metros quadrados, fachada de vidro do chão ao teto que se abria para um dos jardins internos mais bonitos do complexo. Um jardim com uma pequena cascata e um lago de carpas, coloridas. O espaço era um convite à contemplação e à beleza. Leonardo não poupara recursos para garantir que Sofia tivesse o melhor ponto e as melhores condições. No entanto, a grandiosidade do lugar inicialmente intimidou Sofia. Acostumada à simplicidade quase artesanal de sua lojinha no setor sul, ela se sentiu, por um momento, como um peixe fora d'água. Temia que o novo girassol encantado perdesse sua alma, sua identidade, em meio a tanto luxo e grifes internacionais. Como suas flores simples, seus arranjos que contavam histórias, poderiam competir com o brilho das vitrines de joalherias e boutiques de alta costura. Foi Dona Amélia Bastos quem, com sua sabedoria tranquila e seu carinho maternal, a ajudou a dissipar essas inseguranças. A mãe de Leonardo, desde que soubera da história de Sofia e da transformação que ela parecia estar operando no filho, desenvolvera um afeto imenso pela jovem. Sua saúde, que por anos fora frágil e motivo de constante preocupação, parecia ter encontrado um novo alento. Dona Amélia começou a frequentar as reuniões de planejamento do novo quiosque, inicialmente como observadora discreta, mas logo se tornando uma participante ativa e entusiasmada. Minha querida Sofia, disse Dona Amélia durante uma visita ao espaço ainda em obras, enquanto observavam os arquitetos e designers discutindo layouts e materiais, não se deixe intimidar pelo brilho ao seu redor. Lembre-se que o sol, a maior de todas as luzes, nasce para todos, e é ele quem alimenta os seus girassóis. A alma de um lugar não está no mármore do piso ou no cristal dos lustres, mas no amor, na paixão, na verdade que se coloca em cada detalhe. E você, minha filha, tem isso de sobra. Faça deste lugar um reflexo do seu coração, e ele será o jardim mais belo e acolhedor de todo este Vila das Flores. As palavras de Dona Amélia foram como um bálsamo para Sofia. Inspirada e encorajada, ela mergulhou de corpo e alma na criação do novo girassol encantado. Com a total liberdade criativa que Leonardo lhe garantira e com um orçamento generoso que ele fez questão de aprovar sem questionamentos, ela começou a dar forma ao seu sonho. Ela decidiu que o novo espaço, embora moderno e sofisticado, deveria carregar a história e o calor da antiga loja. As velhas prateleiras de embuia,
resgatadas do setor sul, foram primorosamente restauradas por um artesão amigo e se tornaram peças centrais na decoração, abrigando vasos de cerâmica pintados à mão por artistas locais e livros raros sobre botânica e arte floral que Leonardo, em suas viagens, começou a garimpar para ela. O balcão de atendimento foi feito com madeira de demolição, trazendo um toque rústico e acolhedor. As paredes foram pintadas em uma paleta de cores quentes e vibrantes, tons de amarelo açafrão, laranja damasco e verde oliva, que lembravam os campos de girassóis da Toscana, um lugar que Sofia sonhava conhecer. Um jovem grafiteiro do antigo bairro, descoberto por Sofia em um projeto comunitário, foi convidado para criar um imenso mural em uma das paredes principais. Uma releitura moderna e poética de um campo de girassóis sob um céu estrelado, com pequenas frases de sua avó, Aurora, escondidas entre as pétalas. No centro do quiosque, um pequeno lago com carpas coloridas e plantas aquáticas, cercado por bancos de madeira, criava um espaço de contemplação e serenidade. E claro, girassóis, em todas as suas variedades, formas e tamanhos, eram a assinatura do lugar, desde imponentes arranjos na entrada até delicados botões em pequenos vasos sobre as mesas do café que ela decidiu instalar em um dos cantos. Leonardo acompanhava cada etapa da transformação com um interesse que ia muito além do dever de um investidor. Ele se via cada vez mais fascinado, não apenas pelo projeto em si, mas pela mulher por trás dele. Observava Sofia em ação, negociando com fornecedores com uma firmeza inesperada, orientando os operários com uma clareza impressionante, ou simplesmente cuidando de uma muda delicada com um carinho que o enternecia. Ele passava horas no quiosque, muitas vezes sob o pretexto de verificar o andamento das obras do Vila das Flores, mas, na verdade, apenas para estar perto dela, para ouvir sua risada, para aprender com sua visão de mundo tão diferente da sua. Começaram a almoçar juntos quase todos os dias, em uma mesinha improvisada no meio da reforma, dividindo sanduíches e ideias. Sofia falava de seus planos para a loja, de seu desejo de criar um espaço que fosse mais do que um comércio, mas um ponto de encontro, um refúgio de beleza e inspiração. E Leonardo, o homem que antes só via cifras e metros quadrados, começou a entender o significado de valor agregado de uma forma completamente nova. Ele mesmo começou a dar sugestões, a se envolver na escolha de uma luminária, na disposição de um canteiro. Mônica, sua assistente, observava a transformação de seu chefe com um misto de espanto e secreta aprovação. O tubarão Bastos estava aos poucos revelando um lado humano que ela jamais suspeitara existir. Dona Amélia tornou-se uma presença constante e querida no canteiro de obras do novo Girassol Encantado. Trazia lanches para a equipe, opinava sobre a cor de uma almofada, ajudava Sofia a organizar os catálogos de sementes. Sua saúde parecia melhorar a olhos vistos, a tristeza que antes habitava seu olhar, dando lugar a um brilho de alegria e esperança. Ela e Sofia desenvolveram uma cumplicidade profunda, como se fossem avó e neta reencontradas pelo destino. Dona Amélia contava a Sofia histórias da infância de Leonardo, dos sonhos que ele tivera de ser arquiteto paisagista antes que a pressão dos negócios da família o levasse para o caminho dos grandes empreendimentos. Ele sempre teve essa sensibilidade para o belo, Sofia, dizia ela com um olhar nostálgico. Só precisava de alguém que o lembrasse disso. E Sofia, em troca, compartilhava com Dona Amélia as lembranças de sua avó Aurora, seus ensinamentos sobre a linguagem secreta das flores, sobre a importância de cultivar a beleza interior. A velha senhora ouvia tudo com atenção,
e muitas vezes seus olhos se enchiam de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção serena ao reconhecer em Sofia a mesma força e doçura que admirava em Aurora. A proximidade entre Leonardo e Sofia não tardou a gerar burburinhos no Vila das Flores e nos círculos sociais que ele frequentava. Alguns viam com bons olhos, admirando a forma como ele parecia estar se redimindo e apoiando um novo talento. Outros, mais cínicos, viam aquilo como um capricho passageiro do bilionário, ou pior, como uma jogada de marketing bem calculada. Helena, sua ex-esposa, ao ser informada por uma amiga sobre o crescente envolvimento de Leonardo com a florista do projeto novo, sentiu uma fisgada de algo que se assemelhava a despeito. Ela, que sempre se considerara insubstituível, via agora Leonardo dedicar a outra mulher uma atenção e um investimento emocional que ele raramente lhe dera. Decidiu que precisava ver aquilo com os próprios olhos. Numa tarde, Helena apareceu de surpresa no Vila das Flores, impecável em um tailleur de grife e óculos escuros que escondiam mal a curiosidade e a intenção de avaliar a rival. Encontrou o novo girassol encantado, fervilhando de atividade, com Sofia no centro de tudo, coordenando uma entrega de vasos, os cabelos presos em um coque displicente, um pouco de terra nas mãos, mas com um sorriso que irradiava energia. Leonardo estava lá, discutindo animadamente com Sofia sobre a melhor posição para uma escultura de jardim que ele havia encomendado para a entrada da loja. A cena atingiu Helena de uma forma inesperada. Havia uma cumplicidade ali, uma alegria genuína que ela jamais compartilhara com Leonardo. Ela se aproximou, o sorriso forçado no rosto. "Leonardo, querido, que surpresa encontrá-lo aqui, em meio a tantas flores", disse ela, a voz carregada de uma ironia fina. "E esta deve ser a famosa Sofia. Um prazer." Ela estendeu a mão para Sofia, as unhas perfeitamente esmaltadas, contrastando com as mãos trabalhadas da florista. Sofia, embora pega, de surpresa, cumprimentou-a com educação, sentindo a tensão no ar. Leonardo enrijeceu visivelmente. "Helena, o que faz aqui?" perguntou ele, o tom frio. "Ora, vim conhecer o novo ponto da moda", ela respondeu, olhando ao redor do quiosque com um ar de superioridade disfarçada. "E, claro, ver como você está, investindo seu tempo e recursos. É tudo muito pitoresco." A palavra pitoresco saiu com um leve desdém. "Sofia tem um talento extraordinário, Helena", retrucou Leonardo, a voz firme, colocando-se sutilmente ao lado de Sofia, em um gesto de proteção. "E o girassol encantado será um sucesso, não por ser pitoresco, mas por ter alma e autenticidade. Coisas que, talvez, você tenha dificuldade em reconhecer." A farpa atingiu o alvo. Helena sentiu o rosto corar, mas manteve a compostura. "Sempre tão direto, Léo. Bem, desejo sorte à sua protegida." Ela se virou para Sofia com um sorriso que não alcançava os olhos. "Cuide bem dele, querida. Homens como Leonardo precisam de distrações interessantes." E com isso deu meia volta e se afastou, deixando para trás um silêncio constrangedor. Sofia olhou para Leonardo, que parecia furioso. "Não ligue para ela, Leonardo", disse ela suavemente. "Pessoas como ela se alimentam da infelicidade alheia." Ele respirou fundo, a raiva dando lugar a uma admiração renovada pela serenidade de Sofia. "Você tem razão. Ela não merece um segundo do nosso tempo." Ele pegou a mão dela. "Vamos voltar ao que realmente importa. Onde você acha que devemos colocar aquela dracena tricolor?" O incidente com Helena, em vez de abalar, pareceu fortalecer ainda mais o laço entre eles. Leonardo percebeu o quanto Sofia era diferente das mulheres de seu círculo, o quanto sua força vinha de dentro e não das aparências. E Sofia viu o quanto Leonardo estava disposto a defendê-la,
a protegê-la, mesmo que isso significasse confrontar seu próprio passado. Finalmente, após semanas de trabalho intenso e noites insones, o novo girassol encantado estava pronto para abrir suas portas. A inauguração foi marcada para um sábado de primavera, e a expectativa era enorme. Sofia, com a ajuda de Dona Amélia e Mônica, planejou um evento que fosse a cara da loja, simples, elegante, acolhedor e cheio de significado. Não haveria champanhe caro ou canapés sofisticados, mas sucos naturais, bolos caseiros feitos por Dona Amélia e pelas vizinhas do antigo setor sul e música ao vivo de um jovem violonista que Sofia descobrira tocando nas ruas. Na manhã da inauguração, Sofia acordou antes do sol raiar, o coração uma mistura de ansiedade e alegria. Olhou pela janela de seu pequeno apartamento, um lugar simples, mas que ela agora podia pagar com o adiantamento que Leonardo insistira em lhe dar como capital de giro, e viu o céu começar a clarear. Seria um lindo dia, um dia de recomeço. Um dia para honrar a memória de sua avó Aurora e para celebrar a força dos girassóis, que não importava o quão escura fosse a noite, sempre se voltavam para a luz. Ela tinha um longo e emocionante dia pela frente, e mal sabia que ele reservava ainda mais surpresas do que a simples abertura de sua nova loja. O dia da inauguração do novo girassol encantado amanheceu radiante, como se o próprio céu de São Paulo quisesse abençoar aquele recomeço. Sofia mal dormira na noite anterior, um turbilhão de ansiedade e excitação borbulhando em seu peito. Desde as primeiras horas da manhã, o quiosque no Vila das Flores já era um formigueiro de atividade. Sofia, com a ajuda incansável de Dona Amélia, que parecia ter rejuvenescido décadas com o entusiasmo do projeto, e de Mônica, que surpreendentemente pedira o dia de folga para se dedicar integralmente ao evento, finalizava os últimos arranjos, conferia cada detalhe. Amigos do antigo setor sul chegavam aos poucos, trazendo não apenas flores de seus próprios quintais, mas também o calor de uma comunidade que, embora fisicamente dispersa, permanecia unida no coração. Dona Elvira, elegante em um vestido lavanda, presenteado por Dona Amélia, e respirando com uma facilidade que não sentia há anos, chegou cedo, insistindo em ajudar a arrumar os laços nos vasos, seus olhos brilhando de orgulho pela sua menina. Leonardo chegou um pouco antes da abertura oficial ao público, o nervosismo disfarçado sob a costumeira fachada de controle. Ele trazia nas mãos um pequeno embrulho que entregou a Sofia com um sorriso contido. Para dar sorte, disse ele, e para que você nunca se esqueça de onde tudo começou. Sofia abriu o presente com curiosidade. Dentro, protegido por uma delicada caixa de acrílico, estava o girassol murcho que ela deixara em sua mesa na Bastos Tower, agora cuidadosamente preservado e montado sobre uma pequena base de madeira nobre, com uma plaquinha prateada onde se lia: "Onde a alma encontra o progresso". As lágrimas vieram aos olhos de Sofia. Aquele gesto tão simbólico significava mais para ela do que qualquer joia cara. É lindo, Leonardo", ela conseguiu dizer, a voz embargada. "Obrigada. Por tudo." "Eu é que agradeço, Sofia", ele respondeu, o olhar intenso encontrando o dela. "Por me mostrar que ainda há beleza e bondade no mundo, e em mim." A abertura das portas foi um momento mágico. Uma pequena multidão já se aglomerava do lado de fora, atraída pela música suave do jovem violonista e pelo aroma inebriante das flores. A imprensa, inicialmente cética, mas agora genuinamente interessada pela história de superação e pela inusitada parceria, registrava cada momento. Sofia, ao lado de Leonardo, e com Dona Amélia e Dona Elvira a lhes dar apoio moral, cortou uma fita feita de era e pequenas margaridas, inaugurando oficialmente o novo girassol encantado. O quiosque foi imediatamente inundado por uma onda de admiração e carinho.
As pessoas se encantavam com a beleza do lugar, com a criatividade dos arranjos, com a simpatia de Sofia. Mas, acima de tudo, pareciam tocadas pela história por trás daquelas flores. O novo girassol encantado não era apenas uma loja. Era um símbolo de resiliência, de segundas chances, de como a beleza pode brotar mesmo das cinzas. Leonardo, observando Sofia em seu elemento, explicando com paixão sobre um tipo raro de orquídea para uma cliente curiosa, abraçando com carinho um antigo vizinho, rindo com as crianças que se maravilhavam com as cores. Sentiu um orgulho e uma admiração que transbordavam. Ele via nela não apenas uma mulher talentosa e forte, mas a personificação da esperança, a prova viva de que era possível reconstruir, recomeçar, redescobrir a alegria, mesmo após as maiores tempestades. E ele percebeu com uma clareza que o assustou e o deslumbrou ao mesmo tempo, que estava irremediavelmente apaixonado por ela. Durante um momento mais calmo, enquanto Sofia autografava um exemplar do Herbário Secreto de Aurora para uma jovem estudante de botânica, Leonardo se aproximou dela. "Sofia", ele chamou, a voz um pouco rouca. "Podemos conversar um instante em particular?" Ela assentiu curiosa e o seguiu até o pequeno jardim interno adjacente ao quiosque, onde o som da cascata criava uma atmosfera de serenidade. "Eu não planejei isso." Ele começou parecendo subitamente nervoso, o que era raro para o controlado Leonardo Bastos. "Mas estar aqui hoje, ver você brilhar, ver a alegria que você espalha, me fez perceber algumas coisas." Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul, a mesma que ele vinha carregando há semanas, esperando pelo momento certo. "Sofia, desde que você entrou na minha sala com aquele girassol, minha vida virou de cabeça para baixo. Você me desafiou, me confrontou, me fez enxergar o homem que eu havia me tornado e o homem que eu poderia ser. Você me ensinou sobre dignidade, sobre compaixão, sobre a beleza que reside nas coisas simples e verdadeiras." Ele se ajoelhou à frente dela, um gesto que chocou Sofia e fez seu coração dar um salto. "Eu sei que nosso começo foi desastroso, que lhe causei muita dor. Mas se você puder me perdoar, se puder acreditar na transformação que você mesma operou em mim, Sofia Pereira, você aceitaria ser minha esposa, meu eterno girassol, a luz que guia meus dias e a alma que completa a minha?" Ele abriu a caixa, revelando o delicado anel com o diamante amarelo que brilhava intensamente sob a luz do sol que se filtrava pelo teto de vidro. As lágrimas que inundaram os olhos de Sofia desta vez não eram de tristeza ou alívio, mas de uma felicidade tão pura, tão avassaladora, que ela sentiu como se fosse flutuar. Aquele homem que ela um dia vira como seu algoz, agora estava ali, de joelhos, o coração exposto, pedindo sua mão, seu amor. Ela viu em seus olhos não o brilho do poder ou da riqueza, mas a luz da sinceridade, da vulnerabilidade, de um amor que nascera improvável, mas que se revelara incrivelmente forte. "Sim, Leonardo", ela conseguiu dizer, a voz embargada, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo, que pareceu se encaixar ali, como se sempre tivesse sido seu destino. "Sim, eu aceito. 1000 vezes sim." Ele se levantou e a beijou. Um beijo apaixonado, celebrado pelo murmúrio da cascata e pelo aplauso discreto, mas entusiasmado, de Dona Amélia, Dona Elvira e Mônica, que observavam a cena de longe, os olhos marejados de emoção. O casamento de Leonardo Bastos e Sofia Pereira não foi o evento social do século, como muitos esperariam do magnata. Foi uma cerimônia íntima e profundamente significativa, realizada no imenso e florido jardim da casa de Dona Amélia, que, com a saúde e o espírito completamente restaurados pela felicidade do filho, fez questão de organizar cada detalhe. O tema, claro, foram os girassóis.
Milhares deles, em todos os tons e tamanhos, decoravam o local, transformando-o em um cenário de conto de fadas. Sofia, deslumbrante em um vestido de renda artesanal, simples, mas de uma elegância atemporal, caminhou até o altar improvisado, sob um arco de folhagens e flores do campo, conduzida por um emocionado senhor Antônio, um dos líderes comunitários do antigo setor sul, que se tornara uma figura paterna para ela. Dona Elvira, esbanjando saúde e alegria, foi a encarregada de levar as alianças, em uma pequena almofada bordada com girassóis por ela mesma. Leonardo, em um elegante terno de linho claro, esperava por Sofia com um sorriso que parecia conter toda a felicidade do mundo. Seus votos foram uma declaração pública de amor, gratidão e redenção. Ele falou sobre como Sofia o havia resgatado de si mesmo, como ela lhe ensinara a enxergar a vida com novas cores, com um novo propósito. E os votos de Sofia, lidos com a voz embargada, mas firme, falaram sobre a força do perdão, sobre a capacidade da esperança de florescer mesmo nos terrenos mais áridos, e sobre a beleza de um amor que nasce do respeito e da admiração mútua. A vida de Leonardo e Sofia tornou-se a prova viva de que os opostos não apenas se atraem, mas podem se complementar e se transformar. A Bastos Empreendimentos, sob a nova visão de Leonardo, influenciada pela sensibilidade e pelos valores de Sofia, tornou-se uma referência em desenvolvimento urbano consciente. Os projetos passaram a priorizar a sustentabilidade, a inclusão social, a criação de espaços públicos que promovessem o bem-estar e a convivência e a preservação do patrimônio cultural e ambiental. A alma tornou-se um item tão importante quanto o lucro nas planilhas da empresa. O novo girassol encantado, sob a gestão apaixonada de Sofia, não apenas prosperou, mas se multiplicou. Tornou-se uma rede de floriculturas que eram mais do que simples pontos de venda. Eram centros de beleza, de aprendizado e de encontro. As oficinas do projeto Semente de Girassol expandiram-se, transformando a vida de centenas de jovens de comunidades carentes, que encontravam na arte floral não apenas um ofício, mas uma forma de expressão e uma fonte de autoestima. Muitos deles, inspirados pela história de Sofia, abriam seus próprios pequenos negócios, espalhando sementes de esperança por toda a cidade. E a família, o maior e mais precioso projeto de Leonardo e Sofia, floresceu. Primeiro veio Pedro, um menino de olhos azuis, penetrantes como os do pai, mas com o sorriso doce e a alma sonhadora da mãe. Desde cedo, demonstrou uma curiosidade aguçada pela natureza e um talento especial para cuidar das plantas, tornando-se o pequeno aprendiz de Sofia no jardim. 2 anos depois, nasceu Aurora, uma menina de cabelos castanhos encaracolados e olhos brilhantes como os de Sofia, com uma energia contagiante e uma paixão inata por todas as formas de arte, desde a pintura até a música. A casa de Leonardo e Sofia, uma antiga fazenda restaurada nos arredores da cidade, tornou-se um refúgio de paz e alegria, um lar onde o amor era cultivado diariamente. Dona Amélia, rejuvenescida e feliz, passava longas temporadas com eles, sendo a avó coruja e participativa que sempre sonhara ser, contando histórias para os netos, ensinando-lhes receitas secretas de família e, claro, ajudando Sofia a cuidar do imenso e deslumbrante jardim, onde os girassóis, em sua majestade dourada, reinavam soberanos. Dona Elvira, com a saúde estabilizada e uma nova alegria de viver, era uma presença constante, a tia-avó querida que mimava as crianças e compartilhava com Sofia e Leonardo a sabedoria de seus muitos anos. Numa tarde preguiçosa de verão, muitos anos depois, enquanto o sol se punha preguiçosamente no horizonte, pintando o céu com matizes de fogo e ouro,
Leonardo e Sofia caminhavam de mãos dadas pelo seu jardim. Seus filhos, já adolescentes, Pedro com seus projetos de paisagismo inovadores e Aurora com seus primeiros esboços de moda inspirados nas cores das flores, discutiam animadamente seus planos futuros sob a sombra de um velho ipê amarelo. Leonardo parou e virou Sofia para si, os olhos azuis, agora permanentemente aquecidos pelo amor, fixos nos dela. Lembra-se, meu amor, ele sussurrou, a voz rouca pela emoção que o tempo não diminuíra, daquele primeiro girassol, murcho, desafiador, mas que carregava em si a semente de tudo isso? Ele gesticulou ao redor para a beleza serena do jardim, para os filhos, para a vida que haviam construído juntos. Sofia sorriu. Um sorriso que ainda tinha o poder de fazer o coração dele disparar. Ela se aninhou em seus braços, sentindo o cheiro familiar de sua pele misturado ao perfume das flores. Como poderia esquecer, Leonardo? Foi o girassol que me deu coragem. E foi o homem por trás da muralha de gelo que me deu esperança. Ela ergueu o rosto para ele. Você não apenas salvou meu pequeno girassol encantado, meu amor. Você me ajudou a cultivar um jardim inteiro dentro de mim. Ele a beijou. Um beijo longo, terno, carregado da profundidade de anos de cumplicidade, de desafios superados, de um amor que se renovava a cada amanhecer, como os girassóis que se voltam para o sol. E assim, em um lar onde o amor era a seiva que nutria cada raiz, a história da florista resiliente e do magnata redimido continuava a florescer. Um testemunho vivo e vibrante de que mesmo nos encontros mais improváveis, mesmo nas circunstâncias mais áridas, a vida, quando tocada pela coragem, pelo perdão e pela força indomável do coração, sempre encontra um caminho para semear beleza, colher felicidade e transformar desertos em jardins eternos. O legado do girassol encantado transcendera as pétalas e as folhas. Tornara-se uma canção de esperança, ecoando pela cidade e inspirando todos aqueles que ousavam acreditar no poder de um novo amanhecer. Muito obrigado pela sua preciosa companhia e pelo seu carinho ao longo de toda esta história. Que a sua vida seja sempre um jardim fértil, repleto de encontros que trazem luz, de recomeços que trazem força e de espaços onde o amor e a felicidade possam sempre florescer abundantemente. Se esta história tocou profundamente a sua alma e te fez acreditar no poder inabalável das segundas chances e do amor verdadeiro, por favor, demonstre seu carinho deixando um gostei caloroso neste vídeo. Até a nossa próxima história, que já está sendo preparada com todo o carinho para você.